Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. Cada titã tem suas particularidades de força, velocidade, durabilidade, defesa e poderes especiais, não é mesmo? O que acontece é que o nível de poder do titã é diretamente afetado por um fator primordial, a habilidade do titã shifter, ou seja, do humano que controla o titã em questão. Isso acontece pois um único titã shifter, além de poder possuir o poder de mais de um titã, ainda tem competências que os diferenciam dos outros, como inteligência e conhecimentos em artes marciais. Dessa maneira, esse vídeo que você está assistindo agora tem o objetivo de analisar o nível de poder não apenas dos titãs, mas sim dos 9 titã shifters mais poderosos, o que inclui não apenas o poder dos titãs que controla, como também leva em consideração outros fatores como inteligência e habilidades de combate do humano. Se você curtiu a ideia desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, peço para que por favor você se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Não custa nada e você ajuda esse querido canal de uma maneira colossal. Aproveite também para ativar o sininho e seguir a Nerd Sensei no Instagram. Mas antes de iniciar nosso vídeo, como é de costume, vamos estabelecer primeiro nossas premissas, tudo bem? A primeira premissa que vale o aviso é que irei considerar todos os acontecimentos da obra até o capítulo mais recente do mangá, atualmente sendo este o capítulo 137. Irei focar nas informações referente à força dos Titan Shifters para tentar evitar spoilers desnecessários, mas vale o aviso, tudo bem? A segunda premissa é que irei ranquear do menos até o mais poderoso deles, levando em consideração os titãs que temos informações reais de combate. Assim, por falta de informação, o titã bestial de Xavier, por exemplo, não será considerado, como também os titã shifters de outras gerações que não foram muito explorados. A terceira premissa é que não irei considerar membros da família Ryze nem Ymir Fritz. De recado era isso e bora pro vídeo. No nono lugar temos Porco Galliar, o titã shifter do titã Mandíbula. Porco, apesar de estar na última posição, considero ele o mais poderoso entre os shifters do titã Mandíbula que temos conhecimento atualmente, como Ymir, Marcel, Galliar e Falco. Falo isso pois no caso de Ymir ela não possuía realmente as características proeminentes de combate do titã Mandíbula, o que a coloca em outro nível de poder se comparada com Porco. Já Marcel e Falco têm uma grande desvantagem competitiva, sua idade. No caso de Marcel, quando foi eliminado ele ainda era apenas uma criança, o que não lhe permitiu desenvolver mais seu potencial. Já no caso de Falco, apesar de seu titã Mandíbula possuir uma vantagem única frente aos demais, sendo essa a habilidade de voar, como disse anteriormente, ele ainda é apenas uma criança com pouco conhecimento não apenas de combate, mas também de seu próprio titã, fazendo com que Porco ainda tenha vantagem. E com nosso oitavo lugar temos Pieck, a titã shifter do titã quadrúpede. Apesar de Pieck parecer uma titã sem muitas competências de combate, vimos isso ir por água abaixo após o capítulo 136, onde ela se mostrou capaz de lutar contra diversos titãs clones criados pelo titã fundador. Sua habilidade de combate se baseia em conseguir utilizar manobras verticais em pleno ar, logo após a sua transformação de titã, atacando o ponto fraco de todos os titãs com grande assertividade. Não apenas isso, mas pelo fato de ter o menor titã entre todos os shifters, a energia necessária para fazer sua transformação é bem diminuída, sendo que conseguiu fazer 4 transformações de titãs seguidas, sendo este um recorde na história de Shingeki. Com isso ela conseguiu derrotar a versão clone do titã Martelo de Guerra e mais 3 clones de titãs que aparentemente eram versões de época diferentes do titã Mandíbula. Assim, por derrotar o clone do titã Martelo de Guerra e logo na sequência solar 3 titãs Mandíbulas, acredito que ela deva ser sim mais poderosa que Porco, mas claro, aparentemente os titãs clones são um pouco menos poderosos que suas versões reais, não mostrando possuir a capacidade de endurecimento, e no caso do clone do Martelo de Guerra, ele não tem a mesma vantagem de sua versão real, podendo esconder o corpo do humano fora do corpo do titã. Mesmo levando essa ressalva em consideração, Pieck derrotou não apenas um, mas 3 titãs mandíbulas em sequência, o que é um grande indício de seu poder frente a Porco, por exemplo. Porém, os outros titãs mais à frente em nossa lista possuem ou capacidade de endurecimento ou capacidade de emissão de vapor, o que aumenta suas capacidades defensivas e impediria o avanço potencial de Pieck, fazendo ela ocupar nossa 8ª posição. E falando em defesa, nosso 7º lugar é de Rainer Braun, o shifter do titã encouraçado. O potencial defensivo de Rainer fazem dele um tanque sem igual, sendo apenas afetado pelas lanças do trovão que podem quebrar sua armadura. Essa armadura ajuda também na capacidade ofensiva de Rainer, que ao colocar velocidade consegue uma capacidade de investida forte o suficiente para atravessar a muralha sem dificuldades. O problema é que apesar dessa defesa incrível, Rainer não é um as do combate 1 contra 1, onde ele nunca venceu realmente um combate desse tipo. Bora relembrar. Rainer já enfrentou Eren uma vez, quando Eren ainda não sabia nem usar a capacidade de endurecimento, e qual foi o resultado? Tomou um Armlock de Eren, quase foi finalizado por ele se não fosse a ajuda do Titã Colossal no capítulo 44 do mangá. Eles depois lutaram uma segunda vez com Eren já sabendo utilizar o endurecimento, e o que aconteceu? Eren afirmou que era capaz de ultrapassar a defesa de Rainer como se fosse uma fina camada de gelo, graças ao endurecimento focado em seus punhos.
Não bastasse isso, Reiner ainda perdeu também um combate para Zeke Yeager. Em resumo, apesar de sua armadura fortalecer tanto o potencial defensivo quanto ofensivo de seu titã, Reiner realmente não é tão habilidoso em combate se comparado com outros shifters como Zeke e Eren. E no sexto lugar temos Annie Leonhardt, a titã fêmea. E sério, apesar de Annie ter sido mostrada apenas no início da obra, ela é sim muito poderosa não por causa das habilidades do seu titã, mas sim pela sua expertise em combate. Annie em sua forma titã é muito veloz e com uma durabilidade incrível, podendo manter o ritmo de sua corrida por longos períodos. Ela também pode usar sua habilidade de endurecimento, potencializando em muito o poder destrutivo de seus golpes, podendo ainda cristalizar a si mesma de uma forma muito similar à utilizada pelo titã Martelo de Guerra. Algo muito interessante de suas habilidades é também a possibilidade de invocar titãs dentro de uma área limitada. Ela não chega a ter controle sobre eles, mas é uma habilidade que utiliza de maneira muito estratégica durante a obra. E por que a considero mais poderosa que Reiner? Claro, de maneira pura, o Titã Encouraçado tem um potencial ofensivo e defensivo até mesmo maior, porém se compararmos Reiner contra Annie, a Titã Fêmea realmente sairia vencedora. E não sou apenas eu que digo isso, o próprio Eren concorda com isso no capítulo 75 do mangá, onde afirma que Annie foi uma oponente muito mais difícil que Reiner. E não é pra menos, Annie tem uma habilidade em artes marciais muito bem lapidada, e ao somar isso com sua velocidade e capacidade de endurecimento de seu titã, fazem dela uma grande oponente em combate. Com o quinto lugar temos Zeke Yeager, o titã shifter do Bestial. E logo que foi apresentado, Zeke foi referenciado de maneira implícita como o titã mais poderoso no capítulo 70. E claro, Zeke é sim muito poderoso, sendo a maior parte de seu potencial destrutivo vindos de seus ataques de longa distância, ao jogar destroços que simplesmente tem uma velocidade supersônica, podendo acabar com exércitos. Não bastasse isso, mas Zeke também pode utilizar a capacidade de endurecimento como quando tentou utilizá-la para se defender de Levi no primeiro combate entre os dois. Ele ainda tem a capacidade de controlar titãs irracionais sob algumas condições de preparo prévio para que a habilidade tenha realmente efeito. Porém, apesar de muito poderoso, eu realmente não acredito que Zeke consiga ocupar uma posição na lista acima dos próximos titãs, porque a partir do quarto lugar iremos para uma outra tier de nível de poder que Zeke, mesmo com sua capacidade destrutiva de longa distância, ainda não conseguiria chegar próximo deles. E falando em capacidade destrutiva, o nosso quarto lugar fica com Bertholdt, o shifter do titã colossal, conhecido também como o Deus da Destruição. E não é pra menos, com 60 metros de altura, o Titã Colossal é simplesmente completamente desbalanceado quando o assunto é poder. O que é interessante é que ele mostra esse poder desde o início de sua transformação, que causa uma explosão similar à de uma bomba. Não apenas isso, mas apenas um único golpe de Bertholdt com esse titã foi tão absurdamente poderoso que foi capaz de jogar o titã de ataque de Eren do chão até o topo da muralha quase que instantaneamente. Bertholdt ainda pode utilizar o vapor do titã como uma arma de emissão de calor tão poderosa que torna impossível a aproximação de qualquer humano que utilize um dispositivo de manobra tridimensional. Porém, por causa de seu incrível tamanho e poder, o titã colossal requer muita energia para se manter e vai até mesmo perdendo massa conforme avança o tempo que fica em combate. Não apenas isso, mas esse incrível poder se reflete também em sua velocidade sendo muito lento. Dessa maneira, por possuir um titã com capacidade destrutiva quase sem comparação, Bertholdt fica com o nosso quarto lugar. Chegamos no top 3 e no terceiro lugar temos Armin Arlet, que também tem o titã colossal como seu titã. E por que eu deixo Armin nessa posição, você deve estar se perguntando, não é mesmo? Bem simples, Armin é um dos personagens mais inteligentes da obra, se não talvez o mais inteligente e estratégico. E o que acontece com o titã colossal é que ele não é um titã que se beneficia de um titã shifter habilidoso em artes marciais justamente por ser lento. Assim, acredito que mesmo que Mikasa fosse a titã shifter do colossal, isso não iria ser de muita ajuda, pois ele é um titã muito lento que conta com força bruta e não capacidades em artes marciais. Porém, acredito que a inteligência é algo que tem uma alta sinergia com esse titã, onde caso seja posicionado no lugar certo e no momento correto, seu potencial de destruição pode ser levado até os mais altos limites, como muito provavelmente veremos no capítulo 138 do mangá. Dessa maneira, por possuir uma das maiores inteligências da obra, somado a um titã que se vale muito dessa capacidade estratégica para ser utilizado, acredito que Armin ocupe merecidamente uma posição de destaque frente a Bertholdt, ocupando assim o terceiro lugar. Com o segundo lugar temos Lara Tybor, a shifter do titã Martelo de Guerra. E cara, como você pode ter percebido nos episódios mais recentes do anime, o titã Martelo de Guerra é completamente desbalanceado em questão de poder. E quando falo completamente é porque é realmente fora da realidade. O titã como um todo parece que foi feito com o único intuito de ser uma máquina de combate, podendo manifestar todos os tipos de arma quase como um alquimista de Fullmetal Alchemist.
E o mais interessante aqui é que o shifter do Titã é altamente experiente em sua utilização, sendo que além de bem estratégica no posicionamento de seu corpo principal, que fica dentro de um cristal sólido como o de Yen, ela ainda podia utilizar as mais diversas armas como espadas, martelos e até mesmo armas mais elaboradas como uma balestra, podendo lançar flechas e até mesmo um chicote. Com isso ela foi capaz de lutar contra ninguém mais ninguém menos que Eren pós-time skip, que ainda contava com a ajuda de Mikasa Ackerman, uma das mais poderosas humanas de toda a obra. Ela ainda foi capaz de manifestar seu Titã sem dificuldades, mesmo quando Eren cortava a conexão do Titã com o cristal da Titã Shifter. Sendo assim, além de ser uma shifter habilidosa, podendo usar as capacidades de seu Titã até o limite e mantendo sua defesa dentro do cristal, ela se mostrou como capaz de enfrentar seres extremamente poderosos como Mikasa e Eren no combate 2 contra 1. E mesmo se fôssemos colocar o Titã Martelo de Guerra num combate 1 contra 1, por exemplo, contra o Titã Colossal ou Bestial, acredito que ela teria sim a vitória, principalmente pelo seu grande equilíbrio entre mobilidade e capacidade ofensiva, podendo criar construções do tamanho de prédios do absoluto zero e até mesmo capacidades defensivas, mantendo seu corpo seguro, não apenas dentro do cristal, mas também fora do Titã. Até mesmo fiz um vídeo explicando mais a fundo sobre como o Titã Martelo de Guerra poderia vencer tanto o Colossal quanto o Bestial, e você pode encontrar aqui na descrição caso queira mais informações. Assim, Lara Tybur ocupa merecidamente a posição de segundo lugar como Titã Shifter mais poderosa. E com o primeiríssimo lugar está o Shifter que usou o Game Shark da apelação, Eren Yeager. O motivo do porquê ele está nessa posição você mesmo já deve saber, não é? Primeiramente, ele é o único shifter dessa lista que possui o poder de não apenas um, nem mesmo 2 titãs. Ele possui o poder de 3 deles, sendo o Titã de Ataque, Martelo de Guerra e Fundador. Se considerássemos apenas o poder de seu Titã de Ataque, ele já teria um lugar de destaque, pois já solou personagens como Reiner na Força Bruta. Porém, ao conseguir o poder do Titã Martelo de Guerra, Eren foi ainda mais além no quesito apelação, onde foi capaz de solar o Titã Encoraçado e o Titã Mandíbula juntos, como visto no capítulo 117 do mangá. Se só tivéssemos isso de informação, nós já poderíamos considerá-lo o Titã Shifter mais poderoso de longe. Mas Eren ainda possui o Titã Fundador e ao conseguir o domínio desse Titã, ele conseguiu duas coisas completamente fora da realidade. A primeira delas foi a capacidade de utilizar o estrondo, tendo controle de nada mais nada menos que um exército de titãs colossais. Já a segunda é que o próprio corpo do Titã de Eren se transformou em uma estrutura quase que continental, fazendo os próprios titãs colossais parecerem pequenos. Como um bônus dessa estrutura, Eren ainda é capaz de utilizar o poder de simplesmente todos os outros titãs originais das épocas passadas, tendo um exército de titãs Martelo de Guerra e Mandíbula sob seu controle, por exemplo. Sério, Eren conseguiu um poder tão avassalador que é simplesmente difícil de compará-lo com qualquer outro Titã Shifter da história, ocupando sem dúvida alguma o posto de primeiro lugar da nossa lista. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorda de alguma posição? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.